De volta com o nosso Você Bonita e chama a atenção de vocês, então, para falarmos a respeito de surto psicótico. Eu vou ler uma nota, até para vocês entenderem o que chamou a nossa atenção para falar a respeito do assunto. Nós não estamos julgando o caso, tá? Não temos absolutamente nada a ver com isso. Enfim, a pessoa que se diz ter tido o surto psicótico, não nos cabe julgamento nenhum. Apenas nos chamou a atenção para a gente debater o tema aqui, ao vivo, no Você Bonita. Então, vamos lá. A paisagista Elaine Caparrós foi espancada por 4 horas em sua casa durante seu primeiro encontro com o estudante de Direito Vinícius Serra. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo, dia 24, ela afirmou que pode ter sido vítima de uma vingança. A paisagista conta também que tem certeza absoluta que Vinícius colocou alguma substância em sua bebida. Vinícius Serra está preso por tentativa de feminicídio e a defesa alega que ele teve um surto psicótico. Bom, desta alegação que nós, então, tivemos a ideia de planejar a pauta e falar mais a respeito do assunto, certo? Deixando bem claro que nós não estamos julgando absolutamente nada. Então, convidamos o psiquiatra, Dr. Maurício Gimenez, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, para falar a respeito do surto psicótico. Então, doutor, te pergunto para a gente abrir aí o nosso papo. O que é considerado um surto psicótico, né? Qual é, então, como eu diria, se a gente fosse buscar no dicionário, o que quer dizer um surto psicótico? Bem-vindo. Obrigado. O surto psicótico, ele é dos quadros mais graves da psiquiatria, né? E ele é marcado pela perda do juízo da realidade que é compartilhada por todos nós, né? Então nós sabemos que existem crenças e que são culturalmente aceitas, mas existem limites para essas crenças. E dentro do surto psicótico, muitas vezes o paciente ou a pessoa que está sofrendo daquilo, ela vai apresentar sinais e sintomas de que ela não compartilha dessas mesmas realidades, ela perde a capacidade de atuar de uma forma organizada, né, com objetividade, como se espera. Uhum. E isso traz diversos prejuízos e dificuldades aí tanto nos relacionamentos interpessoais, na capacidade da pessoa de estar na sociedade. E muitas vezes o quadro psicótico, ele indica, inclusive, a necessidade de uma internação, de uma intervenção mais aguda, né? Mesmo restringindo a liberdade da pessoa, porque ela pode se colocar em risco, colocar outros em risco, se expor moralmente, né? Fazer algo que ela não faria usualmente. Uhum. E ela é incapaz, muitas vezes, de se cuidar, de se autogerir durante aquele momento. Tá. E os surtos, eles podem ser transitórios ou eles podem ser crônicos, né? Então, são pessoas que têm um quadro muito grave. Agora, dá para dizer aí uma característica comum desses pacientes? Então, são pacientes que previamente, enfim, que em algum momento já tiveram aí uma depressão ou tiveram né, outras coisas também como um quadro que chame a atenção? O quadro psicótico, ele é um quadro genérico, né? Então, diversas doenças psiquiátricas ou situações em que a pessoa é exposta podem gerar um quadro psicótico. É como se fosse febre, né? Não é exatamente uma doença, mas é um conjunto de sinais e sintomas que pode se apresentar em diversas doenças. Uhum. Doenças conhecidas que estão relacionadas a quadros psicóticos são esquizofrenia, né? Depressões gravíssimas podem ter sintomas psicóticos. Tá. Transtorno afetivo bipolar está relacionado com um quadro psicótico. Uso de substâncias, mesmo que a pessoa não tenha uma doença psiquiátrica, mas pode sim ter uma predisposição genética que leva aí a esse quadro, né? Tá. Então tem algumas características
do indivíduo que predispõe sim a isso acontecer. Normalmente são doenças, mas não necessariamente doenças psiquiátricas. E o contato com a bebida alcoólica, droga, também pode ser ali, pode Sim. disparar. O mais comum são drogas estimulantes, né? Então, anfetaminas, cocaína, esse tipo de droga, porque o surto psicótico ele está relacionado a um neurotransmissor chamado dopamina. E substâncias que aumentem esse neurotransmissor tem mais chance. Mas sim, pode existir quadros psicóticos relacionados ao uso de álcool e de outras substâncias. Aí. A gente vai colocar aqui algumas dos disparos, vamos dizer assim, que a gente separou, mas daqui a pouquinho você me conta como é feito o diagnóstico, porque eu imagino que não seja algo tão simples e fácil um diagnóstico de um paciente, então, né, com o surto psicótico, né? Imagino que tem aí muitas vertentes aí que tem que ser analisadas para ter o diagnóstico claro. Então vamos colocar aí na tela o primeiro que vocês separaram. Olha lá, para a gente falar a respeito de cada um deles. Delírio, isso então está presente. Sim, o delírio um dos sintomas clássicos, né, do quadro psicótico, que é definido exatamente pelo que eu comecei te explicando. A pessoa, ela tem uma percepção da realidade que é diferente da compartilhada e por isso muitas vezes ela acredita estar sendo perseguida, por exemplo. Ela acredita estar sendo vítima de uma conspiração. Ela acredita que outras pessoas ali querem prejudicá-la e estão falando mal dela. Ou pode ser um delírio mais grandioso, né? Ela acredita que ela tem um dom especial, que ela tem um poder extra normal, né? E isso passa pelos quadros, né, caricatos clássicos que a gente tem, das pessoas que acreditam que são Jesus, que são Napoleão, né? Essa caricatura, ela vem disso, é uma crença. Entendi. E para deixar claro, assim, o delírio ele tem uma característica que ele é irredutível, mesmo diante da razão. Então você vai falar, pô, mas você não é Napoleão porque você não está na França. Não adianta, eu vim trazido para cá, isso se mantém. Tá. Né? Então uma das características clássicas que a gente usa para fazer o diagnóstico. Agora, a pessoa que tem, então, esses surtos, ela pode estar na sociedade agindo de maneira normal e só em determinados momentos essa questão do surto ali mostrar algo. Então, a pessoa pode conviver em sociedade e ninguém ter nem ideia que ela pode ter um surto psicótico. Pode. Tem alguns quadros, né, que eles são mais crônicos e eles são mais limitados, em que a pessoa consegue manter uma parte da organização da vida e esconder aquilo. Né? Tá. Existe uma doença que um dos diagnósticos da psiquiatria que chama-se transtorno delirante persistente e que a pessoa muitas vezes ela acredita nisso, ela acredita que os colegas do trabalho, por exemplo, estão querendo prejudicá-la, que todo mundo está contra ela e isso gera um isolamento social. Normalmente a pessoa se fecha e fica, né, dentro de casa, acaba abandonando o trabalho e tudo. Nesses casos, a gente poderia chamar isso de psicose, mas é um quadro que ele não é agudo, que ele não é bem marcado, porque ele não tem essa ruptura, né? Entendi. O que precisa ficar claro para todo mundo é que, assim, o quadro psicótico é tão grave que existe uma ruptura da funcionalidade do indivíduo. E é isso que indica a internação muitas vezes, porque tem risco. Que tem risco. Né? Vamos colocar a próxima, então, olha lá, que também está presente no quadro. Além do delírio, alucinações. É comum também. Sim, alucinações, né, são alterações sensoperceptivas, né? Então, eu tenho uma pessoa que sem um estímulo, né, ela ouve vozes, né? E ela acredita que essas vozes seja alguém falando com ela, ou mesmo que são vozes que estão dentro da cabeça. Tá. Pode ser que isso esteja relacionado aos pensamentos dela, mas ela identifica como algo externo, né? Então ela ouve, eu estou aqui conversando com você e eu estou ouvindo a Carol falar assim, ele não sabe de nada, né? Ou mesmo eu ouço seus pensamentos, né? Eu estou vendo Deduzindo... aqui o que a Carol mas é real, assim, eu sei que a Carol está pensando isso porque eu estou lendo o pensamento dela. A pessoa tem essa... Sim, e na convicção. psiquiatria o mais comum é que essas alucinações sejam auditivas.
mas elas podem estar relacionadas com qualquer órgão dos sentidos. Nossa. Então elas podem ser visuais, elas podem ser olfativas, elas podem ser táteis, né? E isso é muito mais raro, isso muitas vezes está relacionado a alterações clínicas neurológicas ou uso de substâncias, Tá. né? Por exemplo, todo mundo sabe que o uso de algumas substâncias como LSD gera alterações, né? Ou o próprio ayahuasca, né? Que é o chá do santo daime, tudo gera alterações de senso-percepção. Tá. No quadro psicótico relacionado à psiquiatria, isso normalmente está relacionado à alucinação auditiva. Então a pessoa ouve alguém falando com ela, ouve alguém falando alguma coisa. E que ela deduz o que é, né? Enfim, se é bom, se é ruim, se é contra Normalmente ela são ou não. coisas negativas. Existe também quadros que o humor está helado, né? Igual eu falei no transtorno afetivo bipolar, que a pessoa às vezes ouve e interpreta que o que ela está ouvindo é Deus falar com ela, é um anjo falar com ela, e aí pode ter um contexto positivo. Tá. Mas aí vai variar de doença para doença. Tá aí. Vamos para a próxima na tela. Teve até numa novela que aconteceu, daqui a pouco eu lembro. Vamos ver, desorganização do comportamento. Gravíssimo, né, doutor? Porque, puxa vida. E esse é Põe em risco. eu acho que exatamente isso que você percebeu, acho que essa foto que a gente escolheu tem a ver com isso, porque não é algo assim, eu não estou conseguindo dar conta de lavar minha louça. Não, é algo que a pessoa começa a andar na Marginal Pinheiros, no meio dos carros, né? E isso pode... Por que ela está fazendo isso? Não tem um motivo, né? Ela sai e vai andando a pé da casa dela, aqui na Avenida Paulista, vai até Itaquera a pé. E chega lá com o pé machucado porque andou tudo isso. Mas não tem nada que pare, que breque, porque a pessoa está... Pode até ter. Não necessariamente ela precisa fazer isso, mas é que normalmente quando a gente faz algo, a gente tem um objetivo em mente. A gente está seguindo aí algo que é racional porque a gente quer atingir um objetivo. E muitas vezes, nesse contexto, os objetivos eles existem, mas os meios para se alcançar esse objetivo eles estão muito inacessíveis, a pessoa não consegue se organizar de uma forma... Então, assim, ela poderia ir da Paulista até Itaquera, era só ela pegar um ônibus, mas ela não, ela vai a pé e não tem um motivo. Ela tem dinheiro para pegar lá ônibus. E não sabe nem por que... Pode ser, é possível. Vamos colocar mais um na tela, já tem perguntinhas do público. A diretora já me sinalizou que tem muitas. Olha lá. Alterações de humor. Imagino que... e com o humor eu ia já unir essa questão e te perguntar a respeito da fisionomia. Sim. Se há uma mudança no semblante. Eu acho que, assim, sim. E as alterações de humor, elas são tanto primárias como secundárias, né? Então elas podem ser tanto a causa como a consequência. Tá. Se a gente imaginar que a pessoa está interpretando a realidade achando que está todo mundo perseguindo e quer matá-la, é óbvio que a pessoa vai estar ansiosa, né? E esse semblante vai ser sempre de uma preocupação. Tá. Tudo que você está tentando ali conversar com ela para ajudar, mas ela acha que você a qualquer momento pode agredi-la. Então, tem esse contexto. O segundo contexto é em que o humor, quando ele está muito eufórico, né? Por exemplo, principalmente no caso do transtorno afetivo bipolar, ele leva a essa interpretação delirante da realidade. Então, assim, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão bom que eu tenho poderes, né, especiais, e aí isso acaba aparecendo. Tá. A fisionomia que você me perguntou, ela aparece em dois contextos, porque tanto no sofrimento como nessa questão que você colocou, né, que eu coloquei do humor mais elado, o que a gente percebe é uma incongruência afetiva. Então, assim, se está tudo bem aqui, nós estamos conversando, né, estamos ambos simpáticos. Se você está sendo simpática comigo, por que eu estou aqui com a cara fechada, desconfiado, sendo mais ríspido, né? Entendi. Da mesma forma, se eu estou ouvindo voz aqui, muitas vezes você vai ver a pessoa, tipo... como se ela tivesse sido chamada, como se ela tivesse, de alguma forma, atuando em cima dessa coisa que você não compartilha, porque não está aqui no mundo, no mundo real. Está só no mundo dela. Daquela imaginação. Puxa. Tem uma perguntinha do público já. Na verdade, acho que é um depoimento, a pessoa não quis se identificar. Ótimo, sempre que quiserem, só colocar, tá? A gente não coloca ali e divulga quem fez a pergunta. Então, na tela, quem escreveu pra gente. Vamos lá. Oi, sou bipolar, diagnosticada desde 34 anos. Hoje tenho 40. Ainda há risco, então,
de um surto psicótico? Agradeço quem mandou a perguntinha, já vamos responder. Vamos lá, deixei uma perguntinha, doutor. Ela conta, né, então... Ela, né, ou ele, agora... Bom, não dá para diagnosticar, dá, então é ela. Com 34 anos, né, bipolar, e ainda pergunta se há risco, então, do surto psicótico. E aí já aproveito com a sua resposta para a gente falar a respeito do diagnóstico dessa questão do surto psicótico. Bom, então, sim, existe o risco, né? O transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica que vai acompanhá-la por toda a vida. E é uma doença que tem tratamento, que a pessoa pode sim ficar bem o resto da vida, desde que ela tomar uma medicação, conforme a indicação de um psiquiatra ou um médico habilitado. E o surto ele vai estar relacionado especificamente a não fazer o uso da medicação, a ter uma alteração de humor e aí secundariamente isso pode levar a um surto. Em relação ao diagnóstico, né, o diagnóstico do surto psicótico ele vai ser feito através da identificação desses sintomas que a gente estava conversando, né? Então, se algum desses sintomas ele estiver presentes, né? E aí o médico psiquiatra ele vai avaliar como que isso apareceu, quais as características disso que está se apresentando. Tá. E aí ele vai tentar virar e falar assim, de uma forma sindrômica, olha, isto é um conjunto de sinais e sintomas que definem um quadro psicótico. E até a questão da dopamina que você comentou, então exames ali também para entender... Não existem exames que justifiquem a solicitação de exames para fazer esse diagnóstico, porque ele é um diagnóstico clínico. Entendi. A dopamina, ela sim, laboratorialmente, em pesquisas, a gente consegue identificar esse aumento em cobaias que são induzidos, os quadros psicóticos. Tá. E a gente consegue ver algumas ressonâncias funcionais, algumas ativações que são características. Tá. Mas só isso não define o surto. Ele é clínico, então. O diagnóstico é clínico. Tá aí. Próxima perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sônia, um beijo. Depois do surto psicótico, a pessoa ficou internada. Poderá ter uma vida normal? Sim, o que justifica a internação, como eu havia dito, são os riscos, né? Então, se a pessoa tem risco de se machucar, de machucar alguém, de se expor socialmente, né? De expor a sua moral, ou uma incapacidade de se autogerir que não consiga ser suplantada pela família, ela precisa da internação. Isso resolvido, ela passa a poder ir para casa e seguir a vida dela. Algumas doenças vão estar relacionadas com déficits crônicos, então assim, ela vai ter uma vida normal com limitações. Tá. Outras doenças podem ser sanadas totalmente e o surto psicótico foi só aí uma parte do percurso da pessoa. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinha. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. Como convencer uma pessoa, então, com um transtorno a se tratar? Isso aí é uma pergunta importante, né? E essa é a parte mais difícil do tratamento, né? O tratamento, ele é feito à base de remédio, à base de terapia, à base de dispositivos que às vezes ajudam a organizar a vida das pessoas, né? Então existem clínicas para os quadros mais agudos, existem hospitais dia para acompanhamento ambulatorial, mas para convencer a pessoa a se tratar, é o nosso trabalho do dia a dia. A gente tem que mostrar para a pessoa que isso pode gerar problemas de ordem tão grande que não vale a pena ela abandonar o tratamento. Tá. Nem sempre isso é tão fácil, principalmente nas fases agudas da doença. Bom, a gente tem 1 minuto, vou encerrar e só assim, breve, doutor, não tem idade, né? Ou tem aí uma faixa etária que a gente pode Isso varia considerar? De doença para doença, né? E isso varia também o sexo. Então, assim, esquizofrenia, homens jovens, entre 18 e 25 anos mais comum, transtorno bipolar na faixa dos 30 anos, esquizofrenia para as mulheres, 40 anos, tem 2 picos, tem um mais jovem. Então, assim, vai variar de doença para doença. Tá. Se for uso de substância, quando fizer o uso. Da substância. Tá aí.
Bela pauta também, hein? Programaço hoje. Obrigada, doutor Maurício Gimenez, psiquiatra. Vou deixar aqui, então, o site para quem quiser saber mais. Importante a gente ter sempre informação, gente. Tudo que acontece, que aparece na mídia, nos traz aí a ideia para trazer o assunto e para a gente colocar aqui, para todo mundo entender melhor. Clinicamaia.com.br, clinicamaia.com.br. Obrigada, doutora. Até a próxima.